Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa quinta lição da nossa revista de jovem Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre 2022. Nossa revista desse quarto trimestre está falando sobre a liderança na Igreja de Cristo. A liderança na Igreja de Cristo. E hoje nós vamos tratar daquele período ali registrado no livro dos Juízes. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel, liderou na entrada do povo em Canaã, da conquista de Jericó, daquelas nações, daquelas cidades, estados ali do território cananeu. Só que com a morte de Josué, Josué não deixou nenhum líder, nenhum sucessor, assim como Moisés havia pedido a Deus, que Deus colocasse alguém sob a liderança do povo, com a sua ausência. Deus ouviu a oração de Moisés, chamou Josué, só que Josué não deu seguimento, assim como Moisés fez. Com a morte de Moisés, com a morte de Josué, morreram também aqueles da geração de Josué, e nasceu uma nova geração de hebreus. E esta nova geração não tinha um líder sobre elas para conduzir, para orientar, para encaminhar. E o povo, a nação, se desviou dos caminhos, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Então, essa nossa quinta lição, o título é A Falta que Faz um Líder, vem tratar desse período registrado ali no livro histórico chamado Juízes, no Antigo Testamento. Então, o livro de Juízes recebeu o seu nome dos líderes que libertaram Israel de uma série de opressões ou opressores estrangeiros, entre ali a morte de Josué e o início e o início ali do ministério do último juiz, que também foi sacerdote e profeta, chamado Samuel. Samuel não aparece aqui no livro de Juízes. 1 Samuel já começa tratando ali da história dele, mas o último juiz da história ali do povo de Israel foi Samuel. Então essa nossa quinta lição vem tratar desse período conturbado, sombrio, que o povo de Israel passou, esse período dos juízes. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, vai dizer que esse período durou aí aproximadamente 450 anos. Então, pressões externas dos inimigos levaram o povo de Deus a pedir a Deus que lhe desse um rei, como tinha todas as nações. O povo era oprimido porque se desviava dos mandamentos do Senhor e viam que todas as nações tinham um rei. As nações que guerreavam contra Israel, tinham um rei. O povo decidiu pedir a Deus, obviamente que Deus era o rei do seu povo, mas o povo, se espelhando com as demais nações, pediu a Deus um rei. E Deus falou com Samuel que ungisse a Saul. Então, vamos tratar desse período sombrio aqui do povo de Israel. Nós temos no livro de Juízes alguns juízes que são conhecidos. O primeiro juiz foi Otiniel. Otiniel foi sogro de Caleb. Otiniel casou ali com Axa, a filha de Caleb. E ele foi o primeiro juiz registrado ali no período. Ele lutou contra o poderio ali, liderou Israel ali no poderio contra a Mesopotâmia. Depois nós temos ali Eliúde contra os Moabitas. Nós temos Sangar,
contra os filisteus. Nós temos Débora liderando ali contra os cananeus, os cananitas. Gideão contra os midianitas, são histórias conhecidas, que nós conhecemos muito bem. Nós temos Jefté contra os amonitas. E temos também ali, bem conhecido também da igreja, a história de Sansão contra os filisteus. A história de Sansão não terminou bem, porque ele não foi um exemplo a se seguir, mas foi um juiz que Deus levantou num período ali em que os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. Então, o nosso texto principal, o texto áureo, está registrado em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Nesse período aqui, o autor aqui do livro de Juízes, que alguns atribuem a autoria ao profeta Samuel, ele vem relatar, deixar bem claro aqui, que nesse período apóstata do povo não existia rei sobre Israel, não existia um líder sobre Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Imagina milhares de pessoas sem uma liderança, sem um rei, sem alguém que levasse o povo a voltar-se para Deus. Como cada um fazendo o que parecia bem aos seus olhos. E nós temos lá no capítulo 19, a partir do capítulo 19, uma história estarrecedora que aconteceu ali com a tribo de Benjamim, onde aqueles homens ali da tribo de Benjamim, alguns homens, violentaram uma concubina, e foi uma tragédia, algo terrível, que quase a tribo de Benjamim foi exterminada. Uma história terrível que aconteceu, para observarmos, para vermos quão terrível é o homem sem o coração voltado para Deus. O homem é capaz de fazer coisas terríveis, né? E o livro de Juízes vem tratar esse período sombrio da história do povo de Israel depois da morte de Josué, daqueles líderes da sua geração que temeram a Deus. Só que nasceu uma nova geração e essas seguiram o exemplo daquelas nações cananeias, praticando aquilo que Deus havia dito que não era para praticá-la, né? Então, o nosso texto bíblico em classe está em Juízes, capítulo 2, versículo 7 ao 14. Está escrito assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco, ou muito menos, a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou na mão dos seus inimigos,
ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Nós temos aqui um exemplo do que acontece quando se desvia de Deus. Quando uma nação escolhe não seguir os padrões estabelecidos por Deus, os mandamentos, os estatutos, os padrões morais estabelecidos por Deus, o que acontece são tragédias, destruições, desvio moral, desvio espiritual. Tudo de ruim acontece quando o líder de uma nação vira as costas para Deus, para a palavra do Senhor. O povo se corrompeu, virou as costas para Deus, adorou deuses, outros deuses, se familiarizou com aquelas nações. Deus, que é um Deus zeloso, um Deus santo, usou aquelas próprias nações que era para o povo terem exterminado, era para os israelitas terem exterminado aquelas nações que ficaram, aqueles povos apóstatas, idólatras, prostitutos, não exterminaram como Deus havia determinado. Deus usou essas próprias nações para trazerem juízo sobre Israel quando esta se desviava do caminho do Senhor. Então, precisamos ser vigilantes, né? O nosso, como diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, Jó, capítulo 28, versículo 28, o princípio da sabedoria é: teme a Deus e se afasta do mal, né? Não podemos esquecer esse princípio bíblico. Se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Sempre que postarmos um vídeo, você será notificado, tá bom? Então voltemos à nossa lição. A nossa introdução começa pontuando que o livro de Juízes oferece um registro importante de um período da história de Israel, uma época de altos e baixos do povo de Deus em um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. O homem distante de Deus acontece isso. Desvio moral, declínio dos padrões, coisas terríveis. Haja visto o que aconteceu séculos mais tarde, quando o reino foi dividido. O reino do norte, por causa dessas práticas, foi conquistado, invadida pelos assírios, e mais de um século depois, o reino do sul, Judá, foi conquistado, invadido e destruída pela Babilônia, porque o povo insistiu em permanecer distante de Deus e seguindo seus próprios caminhos, né? Então, um dos principais fatores para a decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente do povo de Israel. Josué faleceu e não ficou ninguém, não preparou ninguém para dar continuidade. Quando ele concluiu ali aquilo que Deus havia chamado, ele disse: eu e minha casa servirei ao Senhor. Chamou o povo também, aquela geração que estava com ele, confirmaram que eles e sua casa também serviriam ao Senhor. Mas aquela geração morreu, faleceu, e uma nova geração nasceu. E Josué não preparou alguém para dar continuidade na liderança do povo de Deus. E isto foi muito grave. Durou um período de aproximadamente 4 séculos. Né? O nosso primeiro tópico falando sobre esse período dos juízes. O livro histórico do Antigo Testamento, o livro de Juízes, cuja autoria é desconhecida, alguns atribuem ao profeta Samuel, relata a história dos chamados juízes, que governaram o povo de Israel num período que compreende ali da morte de Josué até a ascensão do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Como
pontuamos, o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, atribui, capítulo 13, versículo 19 ao 20, ali atribui um período de aproximadamente 400 a 450 anos, esse período do Juízes. Então, o livro de Juízes mostra a infidelidade do povo de Deus, o juízo de Deus, o sofrimento e o clamor e a resposta de Deus. Ou seja, o povo pecava, Deus usava aquelas nações que ele não destruíram, não desterraram, para oprimi-lo, oprimir o povo passava a ser serviçal daquelas nações. Quando aquelas nações oprimia sobremaneira, o povo se humilhava, suplicava a Deus socorro, Deus levantava um desses juízes, esses juízes lutavam, ou eram juízes, a maioria territoriais ou tribais, de determinada tribo. Deus, através do Espírito Santo, enchia esses juízes de sabedoria e de entendimento, e eles guerreavam e libertavam aquela tribo, aquela nação, a nação. O povo vivia um período de silêncio, de paz, de tranquilidade, depois voltava a praticar tudo de novo. Depois o povo voltava tudo de novo. Então ficava nesse ciclo. Pecado, humilhação, subjugado, se humilhava, suplicava a Deus misericórdia, socorro, Deus levantava um juiz, e tinha um período de paz, de tranquilidade, depois o povo voltava àquelas velhas práticas novamente, né? Então, o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança que tenha o temor de Deus, né? Aprendemos por intermédio do estudo deste livro o quanto Deus é benevolente e longânimo, mesmo em tempos sombrios de apostasia. O Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende dos seus pecados. Nós temos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão dedicou o templo ali ao Senhor, e o Senhor apareceu a Salomão e disse: se o meu povo, olha que Deus chama de meu povo, Deus de Israel, Israel de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem as prerrogativas, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, olha as prerrogativas, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, né? Então Deus do céu ouviria, sararia, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então, existe prerrogativas aqui, existem etapas que é necessário seguirmos. Deus é um Deus longânimo, um Deus zeloso, um Deus benevolente, mas quando insistimos na prática do erro, a opressão vem. Deus é um Deus que cuida de nós, mas quando damos as costas para o Senhor, estamos pedindo para sofrermos, né? Então o povo sofria porque dava as costas para o seu Deus, né? Então esses juízes mencionados aqui no livro de Juízes, o primeiro Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom e Sansão. E temos ali também Eli. Eli foi o último aquele juiz ali que seus filhos desviaram dos padrões do Senhor, praticando coisas que não deveriam. Um juiz que fechava os olhos para aquilo que os seus filhos praticavam. No período ali que nasceu, que Ana, a mãe de Samuel, foi orar, e ele viu Ana orando ali, suplicando a Deus um filho, e Deus ouviu a oração de Ana, ali pensando que Ana estava embriagada. Então Ana, olha como é o trabalhar de Deus. O povo vivia nesse período, nesse processo de corrupção, de desvio, de degradação espiritual, moral, social. Mas o trabalhar de Deus é assim: Ana orou, Samuel nasceu, cresceu, aprendeu,
até Samuel crescer. Mas quando Samuel ainda era um menino, Deus já falava com Samuel, né? Então é necessário a gente ir treinando, e lapidando, e guiando, e abençoando jovens, crianças, adolescentes, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o caminhar cristão, assim como fez Moisés, preparando alguém. Moisés ou Josué sempre estava ali na presença de Moisés aprendendo. Então nós temos essa responsabilidade também de estarmos sempre cuidando, preparando, treinando alguém, ensinando a andar, a temer ao Senhor. E Deus vai sondando os corações. E a palavra de Deus, a liderança do povo de Deus, o povo de Deus nunca fica sem um pastor. Deus sempre trabalha nos corações daqueles que se predispõem a estar trabalhando na seara do Senhor, né? Então, os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada como os reis e os sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Deus levantava alguém, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e Deus dava entendimento, sabedoria, autoridade para libertar o povo, a tribo ou até a nação, daquelas nações que estavam subjugando, humilhando. Mas infelizmente depois o povo voltava às práticas ruins. Cada um desses juízes foi levado em um tempo de grande aflição para Israel, ou foi levantado em um tempo de grande aflição que o povo estava passando. Sob a autoridade de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenharam um importante papel ao longo de aproximadamente 400, 450 anos, um período ali longo que o povo se desviava do caminho do Senhor e não tinha um juiz ou um líder, como teve no período ali do deserto com Josué, com Moisés, e na conquista ali da terra prometida de Canaã, um longo tempo ali com Josué, né? Então, os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas expressões como não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não existia rei, não existia uma liderança majoritária e cada tribo, cada pessoa fazia o que achava que era o certo, o que vinha no seu entendimento e pior ainda, pegava o exemplo daquelas nações que ficaram ao redor, aquelas práticas abomináveis que aquelas nações praticavam, o povo de Israel, o povo de Deus, estavam praticando também, né? O povo estava praticando também. Então, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Um povo sem a presença de um líder. Acreditava que era livre para fazer o que bem viesse no seu entendimento, no seu fazia o que desse na teia, vamos dizer assim. Aquilo que viesse na mente fazia. Imagina o caos moral, social, espiritual que não era, né? Então a desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos de Deus, negligenciou a comunhão com Deus, né? Os juízes resistem a vários episódios nos quais Israel estava literalmente mergulhado na idolatria, adorando todo que é tipo de Deus, de criatura, como fazia aquelas demais nações. O nosso segundo tópico é falar do problema da falta de um líder naquele período conturbado do povo de Israel, né? Liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diversas e diferentes situações da vida. A liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento, bem como para o estar de uma sociedade, de um povo, de uma nação. O Senhor Jesus, certa vez, vendo a multidão, está ali em Mateus capítulo 9, vendo aquela multidão, Jesus se compadeceu dela
daquela multidão e disse que andavam como ovelhas que não têm pastor. Andavam como ovelha que não tem pastor. Sem uma liderança que temente a Deus, que está voltado para o Senhor, que tem seu coração voltado para Deus, o povo se desvia. Haja vista olharmos a história do povo de Israel. Quando os reis davam as costas para o Senhor, a própria nação seguia o exemplo do seu rei e levava o povo à idolatria, a se afastar de Deus, né? Então devemos cuidar para que haja líderes que se importem com o rebanho do Senhor. E a falta de líderes segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia para as pessoas. Nós estamos contextualizando liderança na igreja de Cristo, liderança na igreja do Senhor. A falta de um líder que tema a Deus é uma tragédia, né? Então, quão grave é a problemática e a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor? Quantos estão aí nas lideranças sem Deus ter escolhido para aquela função, para aquele propósito, mas por causa do status, de estar aparecendo, deseja o status, quando Deus não quer aquela pessoa para aquela função, para aquele lugar, e o povo sofre, porque não é para aquilo ali que Deus chamou aquele líder, né? Mas nós temos que voltar o nosso coração para Deus e pedirmos ao Senhor líderes segundo o seu coração, né? Segundo o coração de Deus. E quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar, né? Quais as consequências? No período dos juízes, nós podemos apontar as pessoas que ficaram sem ter uma direção se tornaram como um barco à deriva. As pessoas ficaram sem uma liderança estabelecida ali, com a morte de Josué, ficaram como um barco sem deriva. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques do inimigo e a toda sorte de males. Quando não tem um líder temente a Deus, ou quando existe a ausência de um líder temente a Deus, o povo tende a se desviar dos caminhos do Senhor, né? Então, o registro dos acontecimentos aqui do livro de Juízes é um ciclo. O povo pecava, eram humilhados, escravizados pelas nações que ficaram ao redor. O povo se voltava para Deus, se humilhava, clamava ao Senhor. Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo, passava um período de paz, de tranquilidade, depois o povo voltava tudo de novo. Até a época dali de Samuel, que foi o último dos juízes. E na época de Samuel ali o povo pediu a Deus, quando Samuel já estava velho de idade, o povo viram que o filho de Samuel não seguiu o exemplo de Samuel, mas na verdade Deus disse que o povo estava rejeitando, não era Samuel nem seus filhos, era o próprio Deus. O povo queria um rei humano, como tinha as outras nações, né? Então Israel caía na idolatria, Deus subjugava Israel a outros povos. Israel clamava em meio ao sofrimento, pedia socorro a Deus, e Deus levantava um juiz para dar livramento ao seu povo. Então, é importante que, como igreja do Senhor, devemos clamar a Deus para que nunca falte líderes espirituais temente a Deus com caráter. É necessário termos pessoas, homens e mulheres, chamados, preparados, capacitados pelo Senhor para conduzir o rebanho de Cristo. As consequências da falta de uma liderança permanente são
entre tantas outras, confusão social, caos moral e apostasia. O que acontecia de montão ali com o povo de Israel. O povo se esqueceu do concerto com o Senhor, quando Deus o havia tirado do Egito, dado ali através de Moisés ali do monte Sinai. Sem direção, passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão, como forma de punição pelos pecados. Eram oprimidos e saqueados por diversos povos inimigos, né? As consequências do afastamento da presença do Senhor. E o nosso terceiro tópico aqui está falando sobre a transição na liderança, né? A solução ali era a transição na liderança. Josué ter preparado um líder para dar continuidade ali na liderança do povo. A obra de Deus não é feita por apenas uma pessoa. A transição é inevitável. Moisés deixou Josué. Josué era para deixar alguém. Então, é necessário ter transição. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças. Deus nunca teve problemas em usar pessoas, independentemente das idades. O Senhor falou com Samuel quando este ainda era jovem, preparando Samuel. O sacerdote Eli havia se corrompido ali com aquele problema com seus filhos. Davi foi ungido por Samuel quando ainda era jovem, foi preparado ali quando ainda era jovem. Apesar de assumir o trono bem mais tarde, mas foi ungido, preparado ali ainda quando era jovem para substituir Saul. Jeremias foi considerado uma criança diante da incumbência de ser um profeta do Senhor, ali para a apóstata Judá. Timóteo, o jovem Timóteo, enfrentou dificuldade no início ali do seu ministério pastoral e teve ajuda ali do apóstolo Paulo. Então é preciso preparar nossos jovens, nossos adolescentes para que venha servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o nome de Cristo. É necessário a gente ter esse cuidado, este zelo com nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, para que venham ser tementes a Deus. É necessário termos uma escola dominical robusta da palavra de Deus. Nós sabemos que quando nossos jovens entram na academia, na universidade, o bombardeio contra os padrões bíblicos são terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. É bombardeio de tudo quanto é lado. Então precisamos preparar, instruir os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que tenham o temor do Senhor, né? Então, o líder precisa deixar um legado. Ele precisa deixar um legado. O legado não tem relação somente com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplos de vida. É preciso deixar o exemplo, né? Na Bíblia Sagrada, alguns líderes deixaram um mau exemplo de dor e sofrimento para o povo de Deus, que não pode ser visto como referencial. Nós temos essas pessoas também, que a Bíblia mostra tudo. A Bíblia não esconde nada. Mostra que eram pessoas humanas, que quando se afastava de Deus, as consequências, o que acontecia quando se afastava de Deus. Mas o que acontecia também quando eram tementes e fiel a Deus. Nós temos como mau exemplo ali o rei Acabe e a rainha Jezabel, que foram símbolos da idolatria e da apostasia no reino de Israel, o reino do norte. Símbolo de idolatria, de apostasia, de afastamento dos padrões estabelecidos por Deus. Nós temos também um exemplo ali do legado negativo de Sansão. Sansão foi chamado pelo Senhor para liderar o seu povo ali contra os filisteus, mas Sansão decidiu seguir seu próprio
mau caminho, a seguir o exemplo dos seus pais que eram tementes a Deus e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir a sua vontade. E a tragédia foi: o Espírito de Deus saiu de Sansão. Sansão achou que ainda estava o Espírito de Deus ali, ainda estava com aquela força, e foi pego pelos filisteus e tiveram seus olhos arrancados, né? Vazados. Olha aí as consequências do afastamento de Deus, né? Então toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações, até que Cristo venha. Como diz Stan Toller, líderes cultivam líderes. Precisamos investir na formação dos jovens para que futuramente tenhamos líderes segundo o coração de Deus. Então este é o período do livro dos Juízes, depois da morte de Josué. Passamos um período ali de aproximadamente 400 a 450 anos, em que havia um líder geral sobre toda a nação, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, e as consequências foram trágicas. Novamente, aqui em Juízes capítulo 19, 20 e ali em diante, nós vemos uma trágica história onde quase a tribo de Benjamim foi destruída. Ficou apenas 600 homens. Quase aquela tribo foi destruída, porque praticaram atos abomináveis, como fizeram ali os moradores, aquela nação, aquele povo de Sodoma e Gomorra, querendo abusar sexualmente de um levita. O levita colocou a sua concubina para fora de casa para satisfazer aqueles anseios promíscuos, e aquela jovem, aquela mulher foi violentada a noite toda por aqueles homens. No final, quando o dia amanheceu, ela estava ali quase morta. O levita pegou aquela moça já morta, levou para a sua terra, partiu em 12 pedaços e enviou para cada uma das 12 tribos para julgar o que fazer com aqueles homens, filhos de Belial, na verdade, que praticaram aquele ato abominável. E por causa dessa tragédia, quase a tribo de Benjamim foi destruída totalmente. Consequência do afastamento da presença de Deus. Líderes fazem líderes. Precisamos ter esta consciência. O reino de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Não existe no corpo apenas cabeça, apenas braços, apenas perna. São vários membros contribuindo para o bem do todo, né? Então que Deus em Cristo te abençoe.